agora eu gostaria de apresentar a vocês uma família evangelista na internet. Marcos e Karime, por favor. Nós conhecemos Marcos e Karime quando estávamos conversando sobre o site Reavivamento e Reforma. Eles começaram este site. Hoje está conosco, mas quem iniciou o trabalho foram eles. E eles têm trabalhado com evangelismo na web desde 2009, através de blogs e twitters, como Reaviva-me Senhor e Mulher Adventista, páginas no Facebook, eventos online, e há um evento online muito interessante, eles conduzem classes bíblicas virtuais na internet. E também, no início deste ano, nos ajudaram, na divisão, foram nossos parceiros, conduzindo os 10 dias de encontro de meditação e oração, através da página do Facebook da divisão. Irão falar para nós um pouco da experiência de vida deles, e com o tema Dons e Tecnologias no Cumprimento da Missão. Sejam bem-vindos, Marcos e Karime. Obrigado, Rogério. Antes de qualquer coisa, quero agradecer a ele, né, pelo convite, estarmos aqui. O Rogério comentou com vocês que a gente criou o site Reavivamento e Reforma, né, .com, e um belo dia ele me fez uma ligação e falou assim, olha só, nós da Divisão Sul-Americana queremos ajudar você com o site. Eu falei, não tem como vocês me ajudarem, né? Eu entrego o site a vocês e eu tento ajudar vocês. Bom, como ele falou, a gente trabalha com internet, né? Profissionalmente. Eu sou formado em marketing, mas trabalho com desenvolvimento de sistemas também já há quase 15 anos. E atualmente faço uma pós-graduação em marketing, mídias sociais, novas mídias e redes sociais. Karine é psicóloga, né, minha esposa, e faz atendimentos pela internet também. Tem alguns trabalhos de consultoria também pela internet. Então, durante algum tempo, a gente utilizou, né, começou a escrever em blogs, temos nossos twitters pessoais, e nós começamos a estudar pela internet, a trabalhar pela internet, a fazer muita coisa pela internet, e aí a gente pensou, bom, a gente precisa também pregar através da internet, né? Graças a Deus, ao longo desses anos que nós temos trabalhado, nós temos algumas experiências extremamente satisfatórias, né? Nosso foco principal inicialmente foi o público interno da igreja, né? Eu, como profissional de marketing, como desenvolvedor, sempre tive um pensamento sistêmico, e, para mim, eu precisava ajudar a minha igreja, primeiro, né, internamente, e incentivar meus amigos, incentivar aquelas pessoas que tinham contato comigo pela internet, né, a trabalharem. Então, nós temos um trabalho voltado primariamente para o público interno da igreja, né? E aqui a gente destaca o potencial, o poder, na verdade, da internet de nos dar informação, né? Nós, através do Twitter, do Facebook, do Orkut, a gente consegue observar a vida dos nossos amigos, né? Nós temos amigos espalhados por todo o Brasil, literalmente, não é? Eu sou da Bahia, ela é do Espírito Santo. Então, nós temos amigos pessoais nesses locais e temos amigos virtuais também, não é? Uma das grandes alegrias que eu vou viver nesse fórum é justamente conhecer o Rogério Ferraz, o Carlos Magalhães, quem mais? Pastor Jobson, né? Manassés Queiroz, alguns amigos que a gente já tem um contato durante algum tempo, Felipe Lemos, que veio agora nos cumprimentar, né? Pessoas que a gente já tem contato há um certo tempo e agora a gente vai ter contato pessoal, né? Então, a internet, ela permite que a gente faça algo que é extremamente simples e extremamente eficaz. A gente consegue observar o comportamento, observar como estão nossos amigos, não é? Se eles estão tristes, se eles estão felizes, se eles estão tendo problemas pessoais, porque as pessoas acabam transparecendo isso, né? E aí a gente consegue abordar essas pessoas, consegue orientá-las, Karine, principalmente como psicóloga, né? A gente consegue orientá-las sem necessariamente dizer para ela, às vezes, que a gente sabe do problema dela, né? A gente consegue chegar com a solução sem que ela imagine por onde a gente descobriu isso. E não é raro, às vezes, que elas dizem, Deus quem mandou porque eu estava com esse problema assim e tal. E, de fato, a gente sabe que nós somos guiados por Deus, né? Mas é o uso das informações que as mídias sociais nos dão, né? Fica aí a dica para os pastores que têm o seu rebanho para pastorear, e às vezes é difícil visitar as pessoas, né?
mas às vezes simplesmente pelo Facebook. Você para 30 minutos por dia, dá uma analisada ali, obviamente isso não vai substituir a visita pessoal, não é? Mas você consegue ter um panorama extremamente real. Eu, como falei, sou formado em marketing, mas desenvolvo, não é, aqueles termos difíceis que o Michelson citou aqui, né, de HTML, CSS, FTP. Tudo isso aí eu convivo há aproximadamente 15 anos, então estou à disposição, não é, aqueles que tiverem dificuldade, que quiserem ser auxiliados nessas questões mais técnicas, tá? Eu não sei se eu tenho como deixar meu contato de alguma forma, mas eu vou estar por aí com vocês, né? Então, eu estou à disposição para auxiliar todos vocês, tá? Karine vai falar um pouco para a gente sobre alguns projetos práticos, né? Alguns poucos projetos que a gente teve envolvido nos últimos dias e alguns resultados que a gente tem obtido também. Né? Boa tarde, então. É um prazer estar aqui com vocês, conhecendo também os amigos virtuais, né? Já pude falar com a Fabiana ali atrás, espero poder estar com os outros também ao longo desses dias. Como Marquinhos falou, eu sou psicóloga. Na minha área de trabalho, eu tenho uma paixão por trabalhar com mulheres. E, em 2009, né, o meu trabalho ele é bem novinho, bem recente na internet, lendo um livro do Espírito de Profecia, História da Redenção, eu fiquei apaixonada pela vida de uma mulher, chamada Joquebede, apesar de se falar muito pouco nela. E ali, aprendendo um pouco sobre ela naquele livro, eu decidi que eu precisava dividir com as minhas amigas mulheres aquilo que eu estava aprendendo, né? Eu era recém-casada e era muita novidade na minha vida e aquele livro estava fazendo muita diferença. Foi quando, então, eu tive a ideia de criar o blog Mulher Adventista e o Marquinhos me ajudou, né? Como a parte técnica ele entende, ele me ajudou desenvolvendo, então, o blog. E, inicialmente... quantos conhecem o blog Mulher Adventista? Ah, que legal. Ela tem medo de fazer essa pergunta. Claro. É o filhinho da gente, né? A gente tem um carinho. Então, o trabalho inicial, o objetivo dele era atuar com as mulheres da igreja, era dividir com elas aquilo que eu estava aprendendo. Não tinha foco nenhum evangelístico. Só que, com o tempo, eu ia publicando ali conteúdos que as mulheres cristãs, em geral, se interessavam. E eu comecei a receber e-mails com dúvidas doutrinárias de pessoas que não eram adventistas, e aquilo me chamou a atenção. Espera aí, tem gente não adventista lendo o meu blog. Então, agora eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu não posso manter o meu foco inicial. Então, a gente criou algumas estratégias. Primeiro, eu comecei a oferecer o estudo bíblico através do e-mail. Não deu muito certo. Porque as pessoas começavam, faziam 3 lições, daqui a pouco perdiam um pouco o contato, tinham dificuldade durante a semana e não respondiam mais os e-mails. Era um contato muito impessoal. Depois eu tive a oportunidade de fazer um estudo via Skype, que eu vou contar aqui um pouco mais detalhadamente. Esse estudo ele teve um segmento melhor. E como ele teve um segmento melhor, eu entendi que aquela proximidade ali fazia diferença. Então, mais recentemente, a gente adquiriu, né, a gente contratou um serviço, é um ambiente virtual, como uma sala de educação à distância, para fazer as classes bíblicas, né? Porque a gente entendeu que a voz e a imagem fazia muita diferença para as pessoas que estavam ali buscando o conhecimento. Uma outra atividade que a gente desempenhou, o Rogério já citou aqui, foi no início desse ano, os 10 dias da Operação Chuva Global. Alguns amigos aqui participaram com as meditações. O pastor Hamilton Menezes, que eu estou vendo daqui agora, estava conosco. O Márcio estava aqui também, Felipe Lemos. Não vou citar todo mundo, senão posso esquecer alguém. Mas foram 10 dias bem legais. Nós estamos aqui até com alguns dados. A nossa sala, que a gente aluga, que a gente contrata, ela tem um limite de 100 pessoas, né? A contratação que a gente fez, a gente pode ampliar. Então, a gente tinha essa dificuldade, fazer uma programação pela internet, convidar as pessoas, atrair elas, mas não podia ser mais do que 100 pessoas.
Então, tinha que divulgar para chamar e, ao mesmo tempo, limitar esse número. Então, a gente fez uma divulgação mais simples e a gente teve uma média de 187 participantes. Por que 187? Porque acabava que, em alguns momentos, algumas pessoas caíam da conexão e outros conseguiam entrar na sala no lugar delas. A gente teve pessoas de todo o Brasil e nos chama a atenção sempre nessas programações via web, porque a gente tem um público internacional grande. Então, os amigos de língua portuguesa em todo o mundo puderam participar conosco ao longo desses dias. 3 pessoas que estavam participando ali não eram adventistas, também numa programação tão específica, mas porque acompanham o trabalho, elas tomaram conhecimento e elas pediram estudo bíblico, essas 3. Numa semana em que nós estávamos meditando e orando pelo Espírito Santo, pelo derramamento do poder do Espírito Santo em nossa vida, para que a gente pudesse alcançar as pessoas, 3 pessoas já fizeram contato pedindo ali os estudos. Bom, existem... Só um detalhe, uma das participantes que não era adventista, né? Enquanto o apresentador, a pessoa estava conduzindo, a gente fica como monitor. E eu percebi que essa mulher não era adventista por algumas questões, né? Algumas perguntas pelo que ela falava. E aí eu perguntei a ela, você é adventista? E a resposta dela foi, não, mas quero muito ser. Na cidade onde ela morava não tinha igreja adventista. Ela falou, eu assisto o canal Novo Tempo, sou apaixonado pela igreja. Como eu faço para ser um adventista? E esse tipo de reação emociona a gente quando a gente está atuando, né? 2 situações me marcaram muito ao longo desse tempo que a gente trabalha com o blog Mulher Adventista, né? Marquinhos me assessorando e eu mais diretamente ali produzindo conteúdo. A primeira, que eu acho que foi quando eu tive uma real percepção de como que a gente pode atingir as pessoas, foi ano passado eu fiz uma série em maio que era voltada para o tema do relacionamento conjugal, né? Maio, mês das noivas, todo mundo falando em casamento nos sites, na televisão. Eu falei, então vamos falar de relacionamento com base no que a gente crê. E aí eu publiquei dicas, aproveitei um pouco do meu conhecimento profissional e ia publicando ali um conteúdo numa série. E o que aconteceu foi que uma jovem que estava tendo problemas no casamento e eles já estavam pensando no divórcio, ela leu aquele conteúdo, acompanhou a série e seguiu algumas das dicas que a gente vinha publicando ao longo da série. E depois ela me mandou um e-mail muito emocionada, que ela tinha conseguido, né, ela e o marido juntos, restaurar o casamento seguindo aqueles passos tão simples que Deus já deixou para a gente e a gente apenas colocou ali em palavras talvez que para ela foram mais acessíveis. E aí essa jovem, na verdade, ela fez contato comigo pedindo o meu endereço. Para que ela quer o meu endereço? Mas forneci. E ela me mandou uma caixa cheia de presentes dentro, agradecendo porque o casamento dela tinha sido salvo através de uma série de publicações que a gente havia feito sobre relacionamento. E isso me marcou bastante, saber que, de fato, a vida das pessoas era impactada pela leitura de um conteúdo muito simples. E um outro caso, que é o caso do estudo que eu ministrei via Skype, uma jovem, ela mora no Rio de Janeiro, distante da família, a família mora na Bahia, e ela foi visitar as irmãs, descobriu que as irmãs tinham se batizado numa igreja chamada Igreja Adventista. Voltou da Bahia e agora ela queria conhecer esse povo, mas ela não sabia onde tinha uma igreja adventista, digitou na internet procurando algumas informações e caiu lá no site do Mulher Adventista. E esse é um dos trabalhos que eu faço, né, de otimização para que as pessoas encontrem. Para as pessoas encontrem. E aí ela mandou um e-mail. Eu já estava percebendo que estudo via e-mail não estava dando muito certo, as pessoas paravam de se comunicar. Então eu falei para ela, pode ser por Skype? Pode. E começamos. E nós fizemos a série de estudos, as revelações do Apocalipse. Toda semana a gente ia. No início ela não estava trabalhando, e aí a gente aproveitou e fazia 5 lições, às vezes, na semana, né? Depois, ela conheceu, eu fiz contato com a Associação do Rio de Janeiro e a pessoa que me atendeu lá conseguiu uma irmã que morava perto que pudesse passar na casa dela e convidar ela para ir para a igreja. Ela já estava estudando a Bíblia.
ela aceitou o convite, começou a ir à igreja com essa irmã. E depois de algum tempo frequentando a igreja conseguiu se mobilizar ali e conseguiram um emprego para ela no Hospital Silvestre. Ela tinha um perfil que atendia a uma vaga e ela começou a trabalhar lá. E, enquanto isso, estudando a Bíblia ainda. E, recentemente, lá em Joinville, foi feito um congresso jovem e eu tive a oportunidade de conhecê-la. Meu marido e o departamental jovem fizeram uma surpresa e levaram essa jovem lá para que eu a conhecesse. Ela terminou os estudos, está preparada para o batismo. Conversei com o pastor que acompanha ela na igreja. Ele falou, ela é uma jovem fantástica, e às vezes muito mais aplicadas do que as jovens que já nascem num berço adventista. Isso me deixou muito feliz. E hoje ela só precisa resolver alguns detalhes para que o batismo dela seja marcado. Então, essas duas experiências, mudar a vida de uma irmã, né, que consegue restaurar o casamento através de orientações tão simples, e atuar na vida de uma pessoa que estava lá fora só querendo que alguém da Igreja Adventista desse mais informações a ela de como conhecer melhor a Deus. Isso faz muita diferença na vida da gente quando a gente percebe a influência que isso gera. Bom, o tempo da gente acabou. Eu queria só dar mais uma informação. Talvez alguém que esteja ouvindo a gente, né, aqui no fórum ou pelo canal ou pela web, talvez possa pensar que nós somos funcionários da igreja, né? Karine falou de dar 5 estudos bíblicos durante uma semana. Só que nós somos voluntários, né? Nós temos nossos trabalhos, e quando eu falo trabalhos no plural, eu não estou falando de nós dois, estou falando que cada um de nós tem trabalhos, né? Trabalho para uma empresa em Joinville, para mais algumas em Vitória, em algumas outras cidades. Karine dá atendimento, consultoria, então nós temos nossos trabalhos, mas nós fazemos questão de ter um tempo reservado para o cumprimento da missão, né? Por isso que a gente colocou como tema talentos e tecnologia no cumprimento da missão. O Rogério pediu para a gente fazer uma pergunta para que vocês participem também, né? E nós teremos 5 minutos. O pessoal que está acompanhando pela internet também vai poder enviar, né, pelo Twitter, respostas. Eu queria fazer uma pergunta que eu fiz recentemente num congresso de jovens. 2 perguntas, na verdade. Uma é bem fácil, eu sei qual é a resposta que vocês vão me dar. O que é que falta para que Cristo volte? Qual é a profecia que falta se cumprir? Qual é a profecia que vai culminar todas as profecias finais? O que é que falta para que Cristo volte? Oi? O Evangelho ser pregado a todo mundo. Concordam com isso? Todo mundo concorda? Então, falta o Evangelho ser pregado. Agora vem a pergunta para que a gente... E agora eu quero ouvir respostas de vocês, né? Nós temos alguns microfones aí. Você levanta a sua mão e o microfone vai chegar até a sua mão. A gente afirmou que o que falta para que Cristo venha é que o Evangelho seja pregado a todo mundo. A minha pergunta é, o que é que falta, então, para que preguemos o Evangelho a todo mundo? O que é que falta? Se, para que Cristo volte, falta que preguemos o Evangelho, o que é que falta para que preguemos o Evangelho? Quem vai ser o primeiro corajoso a dar uma resposta? Ou a pergunta é muito difícil? O que é que falta? Plenitude do Espírito Santo. Oi? Cadê os microfone? Pode... Ou o irmão já esgotou a resposta? Não, eu acho assim, qualquer coisa que a gente faça é uma gota d'água no oceano. Se não for pelo poder do Espírito Santo, sim, vai ser impossível. Então, exato. A primeira condição que a gente tem que ter é estar cheios do Espírito Santo. Depois usar as ferramentas, tá? Eu creio que todo mundo aqui, não é, o Michelson, todo mundo que trabalha, sabe que a demanda de pessoas sedentas é muito grande, não é? Michelson comentou aqui que ele teve que bloquear a parte de comentários, Karine teve que fazer a mesma coisa, né? A gente não dá conta, né? O mundo está sedento, não é? Sedento. Michelson fez uma pergunta: como ser relevantes, não é? O Evangelho é extremamente relevante, não é? É impressionante. Eu vi um vídeo recentemente de uma mulher, não sei quantos vocês viram na internet, está no YouTube, uma mulher que frequentou várias igrejas e recebeu o livro, né, a Grande Esperança, e no vídeo ela dizia: eu queria servir a Deus, eu queria ser obediente, né? Era algo
ela estava sedenta. As pessoas lá fora estão sedentas. Por que é que nós não temos dado conta da demanda? Alguém? Sim, pastor Ailton? Eu penso que um dos motivos é porque nós não ajudamos a igreja a descobrir a área na qual Deus a capacitou com seus dons. Se o meu dom, se eu descubro qual é o meu dom, eu terei o maior prazer em trabalhar nessa área para Deus. A dificuldade é que nós, às vezes, pedimos à igreja para fazer uma coisa que o membro não está capacitado por Deus a fazê-la. Então, para mim, o problema repousa na descoberta e no uso dos dons espirituais. Ok, tem mais uma pessoa ali, né? E aí a gente vai finalizar. Não sei se tem alguém pela internet. Eu acredito que você pode começar isso localmente, na tua igreja, com um grupo de jovens. Eu, particularmente, como nasci na igreja há 43 anos, eu posso fazer isso no meu prédio. De uma forma, conheço quase todo mundo no prédio. O que eu estou fazendo para divulgar essa mensagem? Localmente, coisa simples, né, que você pode fazer uma reunião, alguma coisa que realmente vai impactar o teu prédio, que já é uma grande coisa como indivíduo, né, uma pessoa. Ok, a gente está sem tempo. Nos colocamos à disposição, tá? Quem quiser qualquer coisa que esteja a nosso dispor, estamos aí. Vou fazer só uma colocação bem rapidinha. Nós estamos começando um projeto na Associação Norte Catarinense chamado Missionários Virtuais, então depois a gente deixa as informações com o pessoal do Evangelismo Web para publicar. E, além disso, aqueles que têm interesse em publicar material e não possuem blogs, a gente publica os textos das pessoas também. Então, isso faz, inclusive, com que os amigos de vocês leiam um conteúdo que não leriam de outra forma, né, amigos não adventistas. Então, fica também à disposição o espaço para a publicação do conteúdo de vocês. Muito obrigado, Marcos e Karine, pela colocação.